Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam pelo menos tentando fazer aquela lista de exercícios que ficou pra gente corrigir, certo? Quem participou da aula do Zoom viu que a gente deu uma pincelada, a gente chegou a corrigir algumas questões, mas não deu para corrigir todas. Então hoje a gente vai tentar corrigir todas as questões aqui, ou pelo menos a maioria, tá? E tirar algumas dúvidas caso haja, beleza? Lembrando que se mesmo com essa aula você não entendeu, pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Para que a gente tire essas dúvidas, ou então anota a dúvida e quando a gente se esbarrar lá no corredor da escola, vocês podem me perguntar, beleza? Então já vamos sem muita enrolação para número 1, que diz o seguinte: sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de 100 metros é igual a 1 kJ ou 1000 Joule, calcule a intensidade da força. Use T igual a F vezes D, tá bom? A gente já sabe que a fórmula que a gente vai usar é T igual a F vezes D. Vamos relembrar o que é cada coisa. O T é o nosso trabalho. Vou colocar aqui T é o nosso trabalho, tá? E a unidade de medida do T é o que? É o Joule, tá? Maiúsculo. E o F, o Fzão? O Fzão é a nossa força. Unidade de medida, Newton, tá? E o D, gente? O D é a distância ou deslocamento, tá? Então vou colocar aqui, nesse caso aqui, deslocamento, certo? É. Unidade de medida, tanto para distância quanto para deslocamento, é o metro, tá bom? Tá? M minúsculo, tá? Nesse caso aqui, ó, tanto o N quanto o J são maiúsculos, tá? Do Newton e do Joule. Então a gente já sabe quais são os elementos da fórmula que a gente vai usar e quais são as unidades de medida. Para que a gente precisa lembrar disso? Porque agora é só eu jogar na fórmula as informações que a questão deu. A questão deu o que pra gente? Ela deu o deslocamento. Então o nosso D é igual a 100 metros. O nosso J, ou seja, o nosso T, né, de trabalho, é igual a 1 kJ. E aí, gente, dessa vez a questão foi boazinha para vocês, não fui eu, tá? A questão mesmo já estava dessa forma. Ela quis ser boazinha e ela falou que 1 kJ é igual a 1000 Joule. Mas é importante que vocês já comecem a prestar atenção nesses sufixos aqui, ó, tá? O que são sufixos? São letras que vão aparecer ali na frente da unidade de medida. No caso do K, toda vez que você tem o K, né, na frente de uma unidade de medida, você vai ter que multiplicar esse valor aqui anterior por 1000, tá? Então 1 kJ é igual a 1000 Joule, beleza? E aí ficou faltando o nosso Fzão, a nossa força, tá? Nossa força é o que a gente quer saber, né? Calcule a intensidade da força. Bom, vamos montar aqui a nossa conta, que ficaria T igual a F vezes D. O T é 1000. A força a gente não sabe, então deixa F mesmo. E o deslocamento é 100, tá? Gente, isso daqui é uma função, tá bom? Vocês ainda não aprenderam o que é função. Vocês vão ver com o professor Cadu, se não me engano ainda é esse ano. Mas a gente já pode pelo menos começar a aprender algumas coisinhas sobre funções, tá bom? Só para adiantar, a gente vai precisar disso para física. Eu comentei com vocês que a gente iria voltar em alguns conteúdos matemáticos para poder estudar física. Então esse vai ser o primeiro, tá bom? Quando a gente tem incógnitas
né, ali uma fórmula com incógnitas, pode ser que a incógnita que a gente queira achar, ela não esteja isolada, ela está aqui, ó, no meio da função. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar ela, porque o que a gente quer achar é o f. A gente não quer achar 1000, a gente não quer achar 100, a gente quer achar o f. Então eu preciso isolar ela. Eu preciso que o f seja igual a alguma coisa, tá? Aqui eu não consigo, do jeito que tá, eu não consigo. Então a gente vai precisar mexer com esses números. A gente vai precisar trocar eles de lugar. Mas não é simplesmente trocar de lugar de qualquer forma, tá? A matemática ela tem regras e a gente precisa seguir essas regras. Então, toda vez que eu quiser trocar um número que está multiplicando o outro de lugar, ou seja, passar ele para o outro lado ali do sinal de igual, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar essa multiplicação e colocar como divisão. Então, segue as regras aqui, vou colocar e vocês copiam no caderno de vocês, tá? Vou colocar aqui de azul. Se o número ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Se ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. E se está subtraindo, passa para o outro lado somando. Beleza? Tem mais regras. Essas daqui são as principais, tá bom? Mas tem mais regras. Beleza? Quais são as outras regras? Vocês vão aprender esse ano com o professor Cadu, com certeza. Radiciação, né, que é a raiz quadrada, e potenciação, tá, que é o exponencial. Então, se temos uma raiz, vai passar para o outro lado como potência. E se temos uma potência, vai passar para o outro lado como raiz, tá? Esses dois últimos aqui que eu deixei separado, a gente agora não vai usar, tá bom? Agora a gente só vai usar esses daqui, tá? Mas é bom que vocês já saibam que esses existem, tá bom? Então eu vou até apagar eles aqui. Deixa eu apagar. E vamos ficar só com esses mesmo. Então tá. Nesse caso aqui, eu quero deixar o f sozinho. Eu quero que o f seja igual a alguma coisa, ou alguma coisa seja igual a f. Então eu vou ter que pegar esse 100 que está desse lado aqui, ó, e vou ter que jogar ele para o outro lado, certo? O outro lado, quando eu falo, é o outro lado do sinal de igual, tá? O outro lado da igualdade. Então como é que vai ficar? Vou repetir o nosso 1000, ele vai ser igual a f, e o 100 que estava aqui, ó, ele vai passar para o outro lado dividindo. Mas lembra no ano passado que eu perturbei a mente de vocês falando sobre fração? E uma das coisas que eu sempre falava era: toda fração é uma divisão. Então, quando eu passo esse 100 aqui para o outro lado, eu posso colocar ele em forma de fração. Na verdade, até facilita a minha vida e vocês vão ver por quê. Lembra que eu falei sobre cortar os zeros? Então, corta aqui embaixo, corta aqui em cima, corta aqui embaixo, corta aqui em cima. Eu fiquei com 10 sobre 1 igual a f. Toda fração é uma divisão. Então, 10 dividido para 1 é 10. Nosso f vai ser igual a 10. F é a unidade de medida de força. Então, 10 Newton, tá? Essa é a resposta da número 1. Beleza? Agora, vamos fazer a número 2. Só que para fazer o número 2 a gente vai fazer mais rápido, tá? Não precisa mais disso tudo.
Galera que quiser copiar, pausa o vídeo ou tira um print. Na verdade não é a galera que quiser, todos precisam copiar, mas quem não respondeu, quem estava com dúvida e tal, estava esperando a correção, pausa o vídeo, tira um print porque eu vou apagar aqui agora, tá? Número 2. Aplicando-se uma força de intensidade igual a 10 Newton em um móvel, consegue-se arrastá-lo por uma pista de quantos metros, sabendo que o trabalho utilizado para tanto é igual a 100 joules. Então, de novo, nós temos ali as informações que eu deixei aqui em cima, tá? Temos a fórmula que a gente vai usar, que é essa daqui, e temos as unidades de medida, tá? Com a descrição ali de cada uma delas. O que a questão nos deu? Ela nos deu a força, a intensidade da força que é utilizada para mover esse objeto, né? Que chamou ali de móvel, é um objeto móvel, dá para você mexer. Então o nosso F é igual a 100 e o nosso T é igual a 100 também. Só que o nosso D a gente não sabe. E aí? O que a gente faz, né? Primeira coisa é montar a fórmula. T igual a F vezes D. Então 100 vai ser igual a 100 vezes D. De novo, quero deixar esse D aqui, ó, sozinho. Então eu vou observar. O 100 aqui, ele está fazendo que papel? Ele está subtraindo, ele está somando, ele está dividindo, ele está multiplicando. Então quando eu passar ele para o outro lado, e quando eu digo passar para o outro lado, eu quero dizer o quê? Passar para o outro lado da igualdade, do sinal de igual. Eu vou passar ele dividindo. Então eu vou ficar com 100 sobre 100 igual a D. Beleza? Era isso que eu queria, né? Deixar o D ali sozinho, isolar ele. E agora, corta aqui embaixo com o de cima, o de baixo com o de cima, e eu vou ficar com 1 sobre 1 é igual a D. Lembrando, gente, isso a gente não pode esquecer, toda fração é uma divisão. Eu vou ficar com D igual a 1 ou 1 igual a D. A distância, né, ou deslocamento é medida em metros. Então, 1 metro, tá? Então, respondendo aqui, quantos metros que nós conseguimos arrastar aplicando essa força aí de 100 newtons? 1 metro, beleza? Então, respondemos. Eu acho que essas duas aí era que, para quem tentou fazer, mais confundiu a cabeça de quem tentou, né? E agora a gente pode passar para o número 3, que diz o seguinte: o gasto de energia durante uma caminhada depende da velocidade do deslocamento realizado pelo indivíduo. Cite 3 exemplos de atividades, né, do dia a dia em que realizamos trabalho e, portanto, gastamos energia. Então, caminhada não vale, tá? Mas o que a gente faz que gasta energia? Subir escadas gasta bastante energia. Qualquer tipo de exercício físico, ele falou caminhada, uma flexão, gasta bastante energia. Mas o que? Uma atividade que eu não sei se a mãe de vocês manda vocês fazerem, mas varrer uma casa, né, gasta energia. Então, todo tipo de atividade que exige um esforço com deslocamento, né, vai gastar energia. Então eu não preciso citar, vocês podem aí colocar os exemplos de vocês, essa resposta é pessoal, né? Mas a gente tem que lembrar do seguinte: para que haja trabalho, precisa ter deslocamento, tá? Não adianta ter só força. O trabalho ele é igual ao que, gente? A força vezes o deslocamento. Então tem que ter também deslocamento, tá? Por que eu não falei ali, por exemplo,
segurar um peso? Porque quando a gente segura um peso, né, estamos fazendo esforço, estamos fazendo força, mas não tem deslocamento, a gente está parado segurando o peso, beleza? Agora, levantar peso, no caso de quem malha, tem deslocamento, tá? Número 4 agora. Existe realização de trabalho sem gasto de energia? Não, gente. Não existe de forma alguma, tá? A gente precisa de energia para realizar todas as atividades do nosso dia. Pelo incrível que pareça, a gente precisa de energia para ficar deitado, tá? Então, principalmente o trabalho, né? O trabalho ele está intimamente, diretamente ligado à energia, ao consumo de energia, ao gasto de energia, tá bom? Então, não existe realização de trabalho sem gasto de energia, beleza? Próxima questão, número 5. Quem quiser, no livro de vocês, se eu não me engano, é no capítulo 1 mesmo. Eu não me lembro da página agora, mas quem quiser pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Em uma das aulas eu falei sobre isso. Tem um texto explicando ali a relação entre trabalho e energia. Eu não vou repetir, não vou colocar ele aqui agora para a gente economizar tempo, tá bom? Mas vocês podem dar uma olhada lá no livro de vocês. Número 5. Sabe-se que nosso corpo possui grande capacidade de realizar trabalho mecânico, mas está longe de ser totalmente eficiente. Dessa forma, os seres humanos criaram equipamentos que auxiliam na execução de tarefa. Cite alguns exemplos. Bom, a gente viu vários deles, né, na última aula. E aí a gente pode falar da alavanca, da polia, a gente pode falar mais do que? Da rondana, do parafuso, das engrenagens, né? São vários equipamentos que auxiliam o ser humano ali nas tarefas diárias dele, né? Se eu não me engano, eu falei, não sei se foi no 7º ano ou no 8º ano, eu falei sobre a bicicleta, eu falei bastante sobre a bicicleta, que é uma máquina, né, criada pelo ser humano, que consegue ali triplicar, né, a força, triplicar o trabalho realizado, né, pelo ser humano, tá bom? De novo, para quem tem alguma dúvida sobre isso, além de estar no livro de vocês, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá? Número 6. Se você segurar uma pedra por determinado intervalo de tempo, certamente sentirá cansaço físico. Entretanto, não podemos afirmar que houve realização de trabalho. Por quê? Lembra, gente, essa daqui eu já respondi. Tu tá segurando ali uma pedra, não tem nada aqui equivalente a uma pedra, mas tem o meu fone de ouvido. Tô segurando aqui o fone de ouvido. Esse fone aqui, ele, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele é levinho, tá? Mas se eu segurar ele, por exemplo, só com um dedo, com o tempo vai começar a ficar pesado, né? Com o tempo, o esforço físico que eu tô fazendo, não só para segurar o fone, mas para manter o meu braço nessa posição, vai começar a afrouxar, vai começar a pesar, vai começar a haver um desgaste, um cansaço físico. Então, tô exercendo força? Sim, tô exercendo uma força para conseguir manter ele nessa posição. Tô exercendo trabalho? Não. O fone não tá parado? Para ter trabalho tem que ter o quê? Deslocamento. Então, eu exerço o trabalho quando eu ergo o fone. Desde o momento que eu ergui o fone e parei, não tem mais trabalho, tá bom? Só tem ali uma aplicação de força para manter ele nessa posição. Então, mais uma que eu não preciso responder, a resposta é pessoal, explicação pessoal de vocês, mas esse é o motivo. Número 7. Latas de bebida como refrigerantes são embalagens metálicas totalmente lacradas, às quais são adicionadas em sua superfície superior pequenos dispositivos em forma de argola, que são empregados em sua abertura.
O princípio da ação desse dispositivo é um exemplo de... Então vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, né? E eu não tenho nenhuma latinha aqui, infelizmente, mas tem uma aqui aberta, não tem? O que a gente pode pensar dessa daqui que está aberta, né? Primeiro a gente olha fechada. Fechada, essa daqui, tá? Para abrir, qual o movimento que a gente faz? A gente apoia, né, geralmente o nosso dedão na parte da frente e puxa com o nosso indicador a parte de trás. Geralmente, tem gente que pode fazer diferente, mas geralmente a gente faz assim. É esse movimento aqui, tá? Quando a gente faz esse movimento, na verdade o que a gente está fazendo é uma forma de alavanca, tá, gente? É uma alavanca. Mas a gente poderia ir por eliminação. Polia, não, nem parece. Cunha, a gente nem estudou. Parafuso, né? De jeito nenhum. Plano inclinado, a gente nem estudou também. Então, só poderia ser a alavanca. Número 8. Para suspender um balde contendo água do fundo de um poço, será recomendável o uso de um tipo de... E aí, temos ali as opções novamente. Alavanca, polia, cunha, parafuso ou plano inclinado. Cunha, plano inclinado e parafuso a gente já descarta de cara. Por quê? Porque a gente não estudou o que é uma cunha, né? Por isso a gente já descarta logo de cara. E depois, quando a gente fala sobre um poço, né? O que a gente imagina? Vamos ver como é que eu estou de desenho. Olha lá, olha o meu poço como é que ficou bonitinho. Então a gente imagina algo parecido, pelo menos com isso daqui, né? Não tá aquele melhor desenho do mundo, mas já dá para ver, mas dá para imaginar mais ou menos o que seria. Então, qual, né, das ferramentas parece mais com isso daqui? A alavanca ou a polia? A polia, né, gente? A gente viu que a polia a gente usa ali uma corda, uma corrente, né, para poder distribuir a nossa força, né, e conseguir erguer ali ou mover algum objeto, no caso aqui o balde de água. Então aqui a gente colocaria a polia, tá? Número 9. Ela foi tirada do Enem, adaptada, né? E diz o seguinte: gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no ponto central, o pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. A gente tem a imagem ali da pessoa A e pessoa B. Imagine que você, A, e seu amigo B estão brincando em uma gangorra quando ele, né, o B, resolveu sentar-se um pouco mais perto do pivô. Nesse caso, a dificuldade que você tem de levantá-lo aumenta, diminui, por que aumenta, por que diminui. Então, vamos ver, né? A alavanca, para quem não se lembra, ela funciona dessa forma aqui, né? Você tem uma barra, né? Lá no livro, na aula, eu lembro até que eu usei o exemplo ali de uma barra de ferro e um tronco de madeira, né? E um pivô. Não parece a gangorra? Então a gente já sabe ali que a gangorra é um tipo de alavanca, tá? E lembra que eu falei para vocês que quanto maior for a alavanca, menor o esforço que a gente vai fazer para, por exemplo, levantar um objeto? O que eu não falei foi o contrário. Quanto menor for a alavanca, mais esforço a gente vai ter que fazer para levantar esse mesmo objeto, tá? E tem uma terceira coisa também,
que a gente pode observar. Quanto mais longe eu colocar o meu objeto aqui, ó, do pivô, tá? Aqui está o meu objeto, a distância dele para o pivô. Quanto mais longe eu colocar, mais força eu vou ter que aplicar aqui para poder erguer esse objeto, tá bom? E quanto mais perto eu conseguir aproximar esse objeto do pivô, se eu conseguir encurtar essa distância, menos força eu vou precisar aplicar para conseguir erguer esse objeto. Então, se o seu amiguinho ele chegar para frente ali do pivô, no caso da gangorra, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir, né, a dificuldade de conseguir erguer ele, porque houve redução da distância entre o corpo e o pivô, tá bom, gente? Então, a gente pode passar agora para o número 11, tá? De novo, se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste na casa de vocês, tá? Pega um pedacinho de madeira, coloca alguma coisa ali para ser o pivô dela, né? E faz a gangorra, tá? Tenta com um pedaço maior, com um pedaço menor, tenta com o objeto bem na ponta, com o objeto mais perto do pivô, e perceba a quantidade de força que você vai ter que aplicar para erguer o objeto. Coloque um objeto com um peso considerável, um carregador de celular, por exemplo, tá bom? Para que vocês façam esse experimento aí e percebam essas coisas aqui que eu expliquei, tá? O aumento da haste, né, dessa alavanca aqui, e a diminuição da força aplicada, a diminuição da haste e o aumento da força aplicada, a diminuição da distância do pivô e a diminuição da força aplicada, e por aí vai, tá bom? Vamos para número 11. Uma bandeira é um símbolo visual representativo de uma entidade, sociedade, time ou clã, ou estado soberano, país, estado, província e município. Cotidianamente, o cerimonial militar do Palácio do Planalto, em nosso país, realiza solenemente o hasteamento da bandeira às 8 horas e a arreação às 16 horas. A máquina simples relacionada à realização dessa cerimônia é um ou uma. Bom, de novo, temos o plano inclinado que a gente pode descartar, a cunha que a gente pode descartar, mas temos ali as alavancas interfixas, as alavancas interpotentes, tá? E a rondana. Qual delas que vocês acham que mais se encaixa aqui? Bom, gente, não precisa nem de muita firula, com certeza a rondana, né? A gente puxa a corda ali e levanta a bandeira, hasteia a bandeira, né? E ela trava, a gente puxa a outra corda, uma outra corda que tem, e a gente tem ali o arreamento, né? Ela descendo às 6 horas, no caso aqui do Palácio do Planalto, beleza?